Jesus, para nós é uma alegria estar aqui novamente reunidos com vocês, como família, como igreja. Um abraço ao pessoal de Capão da Canoa, a galera ali de Gramado e Canela, o pessoal de Torres, a Ana e o Ricardo lá no Rio de Janeiro, o pessoal ali de Porto Alegre, né? O pessoal que está entrando aos poucos aí, a vida da Graça, da Amanda, a vida da Juni, né? Amiga lá do ensino fundamental, lá de um tempo de outrora, né? Que bom, Juni, que está conosco aí, a gente fica bem feliz. Maria Edia, Ana, que Deus abençoe a vida de vocês, viu, queridos? Para nós aqui, como eu disse, é uma forma que a gente encontra, né, de nos abençoarmos mutuamente. Nós abençoamos vocês, você nos abençoa, nós vamos orando por essa nação, orando pelo Brasil, orando pelo Estado, pelas nossas cidades, pedindo a Deus que Deus possa estar manifestando o poder dele e a graça dele, né, na vida dos nossos governantes, dessas autoridades na área da saúde, né, e recebendo uma palavra de Deus, recebendo aquilo que é do Senhor para as nossas vidas, né? Num tempo pequeno, né? Mas é um tempo que vem de Deus aí, uma meia hora para que a gente possa estar junto, né? Em oração. Está aqui a Kátia, né? Minha esposa, está aqui do meu lado aqui a minha filha Heloise, com esse semblante jovial, a nossa produtora, né? É a nossa produção aqui, ela que agiliza o ambiente, arruma aqui, arruma ali, né? E Deus também tem usado ela aqui para sempre iniciar o nosso período em oração. Né, Lô? Tudo bem? Eu falei para ela que eu ia fazer uma pergunta para ela hoje. O que ela está sentindo mais falta nesse período de quarentena? Da igreja. Mais alta. Da igreja, dos meus colegas, das minhas amigas e da minha escola. Ó, da igreja, das colegas, amigos, da escola, né? E ela está aqui dentro de casa, trancada no apartamento. Eu vou contar uma coisa para vocês. Só o Pai, Jesus Cristo de Nazaré na causa. Mas a Lou, né, ela vai orar para nós iniciar esse tempo. Depois a Kátia vai entoar mais um cântico da adoração e a gente vai refletir uns minutos com vocês na palavra de Deus. Coloca aí, né, o teu pedido de oração, para a gente estar orando por ti. Compartilha esse vídeo, né, amados? Compartilha aí para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas com essa verdade do Senhor. Ora para nós, Luiz. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez a gente poder estar aqui, mais uma noite, pelas pessoas que ao pouco vão vendo, vão entrando aí nessa live. Abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa também as outras pessoas. Converte mais pessoas, Senhor, ajuda mais pessoas, Senhor, e ajuda essa nação, esse mundo, Senhor. Ajuda nós aqui, Senhor, dessa doença, Senhor, que está alcançando tantas pessoas, mas graças a Ti ainda não nos alcançou, Senhor. Guarda a gente para que essa doença demore muito a nos alcançar, que não nos alcance nunca essa doença. E que quando ela conseguir entrar aqui na nossa casa, aqui em Torres, já tenha uma vacina, alguma cura para ela, Senhor, e que Tu cada vez mais vá assumindo com essa doença, com esse vírus que está se aumentando tão rápido, Senhor. Guarda as pessoas que estão infectadas, os familiares daqueles que morreram por causa desse vírus, Senhor. Guarda, Senhor, guarda para que essas pessoas, Senhor, não enfraqueçam a fé por causa disso, Senhor. Que eles saibam que Tu está no comando e Tu vai curar, Tu pode curar, Tu pode restaurar e Tu pode muito bem, um piscar de olhos, Senhor, acabar com essa doença. Que Tu acabe logo com essa doença, que nós, Senhor, a gente não enfraqueça, Senhor, que a gente sempre continue com a mesma fé, que a gente saia dessa época, Senhor, dessa doença, Senhor, com mais fé ainda em Ti. Amém. Senhor, guarda a gente, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então a um cântico de louvor a Deus, amados, amém? A Lou vai ali cuidar dos vídeos, né, e você mande seu pedido de oração. Escutas quando eu clamo e acalma meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
Deus. Oh Deus, recebe a nossa adoração. Creio que essa cura, canta junto aí, amado. Declara isso. Mais uma vez nós declaramos. Levanta tuas mãos aí na tua casa e declara isso. Nós cremos que tu é cura, nós cremos que tu é vida. Nós precisamos de ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens
Aleluia. Cremos, amado. Cremos sim, né, que o Senhor é a cura. A gente crê que o Senhor é a vida. A gente crê que tudo está nas mãos dele. E eu quero meditar contigo agora alguns minutos na palavra de Deus, naquilo que Deus quer ministrar no nosso coração essa noite, né? Eu sempre digo que existe um desafio para nós. Lá no livro de Atos, no livro de João, capítulo 21, João 21, versículo 22, eu digo que ali está um dos maiores desafios para nós como povo de Deus, para nós nesse relacionamento que temos com Cristo e também nas nossas relações interpessoais. E antes de eu entrar naquilo que eu quero entrar, eu preciso ler esse texto com vocês para deixar isso anotado no teu coração, para que você tenha a percepção, não daquilo que é teu, não daquilo que é meu, mas principalmente daquilo que é do Senhor. Porque a nossa intenção aqui, amado, é única. A nossa intenção só tem um objetivo, como ontem o pastor Juarez estava ministrando, como outros pastores têm ministrado, né? É que você entenda e receba aquilo que é de Deus para a tua vida. Aquilo que é meu, aquilo que é pensamento meu, aquilo que é filosofia que é minha, isso não importa. Isso não importa. E eu peço que tudo aquilo que eu vá falar, né, possa passar por esse depurador, por esse filtro que é do Espírito Santo de Deus e possa chegar na tua mente somente aquilo que é do Senhor. E aqui em João diz assim, né, João 21, versículo 21, diz assim, preste bem atenção. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Ele estava perguntando em relação a João, né? Respondeu-lhes Jesus, preste bem atenção, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Para mim, um dos grandes desafios é justamente a gente entender espiritualmente aquilo que é espiritual. É nós recebermos aquilo que é do Senhor, conforme aquilo que o Senhor está falando. Aqui houve o que? Aquilo que Cristo não havia falado se tornou corrente, se tornou verdade, se tornou um boato, né, no coração daqueles que ouviram de maneira errada. Quando Jesus fala assim, ó, se eu quero que ele viva, o que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus não estava dizendo que ele permaneceria. Jesus não estava dizendo que ele não morreria. Jesus estava dizendo, se eu quero, a expressão de Jesus não é uma expressão definitiva. Ele está o quê? Ele está dando uma confrontada em Pedro e dizendo, olha, deixa que disso cuido eu. Tu segue nisso, cuida de ti, cuida em me cuidar. Cuida em cuidar das minhas coisas. Não te importa com isso aqui. Muitas vezes a codificação, a transmissão daquilo que o Senhor fala não é feito, não é codificado, decodificado de uma maneira correta. Porque quando o Senhor fala as coisas, Ele fala de forma espiritual. Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso pensamento, né? Os caminhos do Senhor são maiores que o nosso caminho. E o que aconteceu ali? O Senhor fala numa esfera espiritual, o Senhor ministra algo no coração deles, chamando a atenção, e eles compreendem aquilo de forma errada. E o pior de tudo é que eles tornam aquilo que eles tinham compreendido errado em um fato agora que se tornou corrente entre os demais. Todos pensavam de uma maneira errada agora em relação àquela situação. Por quê? Porque eles haviam entendido de maneira errada. Gente, está aqui um grande desafio para nós. É entender as coisas de Jesus, é entender as coisas que o Pai fala, é interpretar de maneira espiritual aquilo que é espiritual. E muitas vezes, as heresias são fundamentadas em cima disso. Quantas vezes pessoas falam coisas que não são, porque eles entenderam de maneira errada? Quantas vezes nós tornamos fato corrente, né, entre aqueles que vivem em torno de nós em verdades, né, que vão se tornando verdades, por quê? Porque nós entendemos de maneira errada. O que Cristo quer nos chamar? É justamente para que nós tenhamos essa compreensão exata daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo ministrado. E isso não só nas relações, na minha relação com Cristo, mas também na minha relação interpessoal. Eu preciso procurar codificar de maneira correta as coisas que eu recebo. Muitas vezes
né? Aquilo que alguém fala, a mensagem que alguém lhe dá, né? Ela é perdida ou ela é corrompida no caminho. E quando chega em mim, ou quando chega em mim da maneira correta, eu entendo da maneira errada. E muitas vezes as nossas reações e ações são fundamentadas não numa mensagem, né? Não na mensagem ideal, aquilo que é a origem, aquilo que é a verdade, mas naquilo que nós entendemos e muitas vezes não é a verdade. E hoje eu quero aqui que você abra ali no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e eu quero rapidamente contigo pensar em relação ao papel da igreja, né? Ao papel da igreja nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Algum tempo atrás, eu falei um pouco em relação a isso. E eu quero só recordar para ti, para que a gente possa orar e para que a gente possa levar isso na meditação desses dias. Eu digo que existem duas coisas que nós precisamos entender. A primeira é o papel da igreja de forma coletiva. O papel da igreja de maneira coletiva no acolhimento, no aperfeiçoamento das dificuldades individual de cada um, né? Eu trago comigo as minhas dificuldades, eu trago comigo os meus problemas, sabe? Você traz contigo os teus problemas, a tua dificuldade, e o papel da igreja dentro de uma coletividade é nós atendermos a necessidade do indivíduo. É entendermos que aquele ali que está junto conosco, que eu que estou junto com vocês, num papel de corpo, ele vai ser atendido por nós. Então a igreja ela exerce um papel que é fundamental para atender o homem, para atender a mulher, para atender o indivíduo nas suas dificuldades, nas suas deficiências, nos seus problemas. Né? Então, quando nós como igreja entendemos isso e nós agimos de maneira proativa, de maneira saudável, em favor do indivíduo, em favor do irmão, em favor da irmã, entendendo ele nas suas nuances, nas suas coisas que são específicas dele, né? Nós começamos a compreender que existe algo saudável nisso. E a igreja, ela foi chamada para isso. Ela tem um papel coletivo, é quando todos se reúnem em favor de um. É quando todos se voltam em favor de alguém, né? É quando nós entendemos aquele que está no lado, não só dentro de um processo de muitos, mas dentro de um processo de único, né? É aquela forma assim que a gente entende, Jesus veio para salvar o homem nas suas individualidades, ele veio para salvar a igreja. Mas quando Jesus fala, ele não fala para uma multidão. Quando Jesus fala, ele fala comigo, ele fala contigo, ele procura te atender naquilo que é necessidade tua também, de forma bem específica. E aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, ele fala assim, né? Deixa eu ver aqui o texto, versículo 12, né? 1 Tessalonicenses 5, né? Versículo 14, diz assim, ó. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimes para com todos. Amados, aqui há 4 situações que nós precisamos chamar a atenção rapidamente, para que a gente possa entender o papel da igreja na coletividade para atender a necessidade do indivíduo. Primeiro, admoestar os insubmissos. Deixa eu dizer para ti, o insubmisso, o rebelde, aquele que entende muitas vezes de forma errada as coisas de Deus, aquele que não consegue discernir de maneira espiritual, ele sempre e em todo momento esteve e vai estar na igreja. E existem 2 razões para ele estar ali junto conosco como igreja. A primeira razão é para que ele seja transformado, para que ele seja mudado, para que ele seja alcançado. Né? E quando a palavra de Deus diz admoesteis os insubmissos, né? Quando a palavra de Deus fala, ela aponta para quem? Para nós como igreja, que precisamos exercitar amor, e esse amor da forma da repreensão, esse amor da forma do conselho, esse amor da forma da correção, em favor daquele, né, que está entre nós passando essas dificuldades. Quando está sendo relatado esse texto aqui em Tessalonicenses, um dos exemplos que é para que a gente possa entender, que nos é chamada a atenção, ele fala justamente naquela condição do soldado no serviço militar.
Sabe quando existe o período da marcha, onde ele está sendo ali, eu não entendo muito porque eu não servi, mas existe a prontidão, onde eles são colocados em ordem, e ali os soldados, eles precisam o quê? Todos marcharem no mesmo compasso. O que acontece? O insubmisso é aquele que entende que ele pode sair do padrão, sair daquilo que está padronizado. Então ele entende que ele pode marchar de uma maneira diferente dos outros. Esse, para alguma forma que nós como igreja possamos atender ele nas suas necessidades. Né? Então aquele está ali porque ele precisa o quê? Receber de nós, né? A instrução, receber de nós, né? Aquilo que é do Senhor. Então a palavra de Deus diz assim, ó, admoestei os insubmissos. A palavra de Deus diz, ó, não manda embora. A palavra de Deus diz, não diz desiste. Então ele está ali para ser tratado, mas ele está ali também para tratar as nossas vidas. Aquela pessoa que muitas vezes ela se torna um fator de contrariedade, aquela pessoa que está ali para mexer, para pisar no teu calo, ela está ali com um propósito, para aperfeiçoar o que é de Deus na tua vida, para tornar o teu caráter cada vez mais próximo do Senhor, para que você seja muito melhor, né? E para que você ganhe, né, a vida dele em Cristo. Então, quando nós como igreja entendemos, e como irmão de forma particular entendemos, a obra que muitas vezes vai ser efetuada nas nossas vidas em função dessas pessoas que estão ali justamente para nos tornar melhor que nós somos, eu quero te dizer, mano, o dia que a gente descobrir isso, nós vamos pagar um grande churrasco para eles, porque eles estão fazendo obra de ouro nas nossas vidas. Segundo ponto que me chama a atenção aqui, né, é que ele diz assim, ó, consoleis os desanimados. Segundo tipo de pessoa que vai estar na igreja, mano, são justamente essas pessoas que são o quê? Os desanimados. E quem são esses desanimados? Quem são essas pessoas que estão passando por dificuldade? Olha só, desanimados são as pessoas fragilizadas pelas perdas da vida. São pessoas que de forma sucessiva elas tiveram o quê? Perdas. São pessoas que de forma sucessiva tiveram feridas, elas vivem uma vida debaixo de traumas, elas são traumatizadas. Então o que acontece? Tudo aquilo que elas veem dentro de uma perspectiva de um óculos que está sujo. Elas não conseguem de forma alguma entender de maneira diferente. Então são aquelas pessoas que muitas vezes elas estão diante de ti, você desfaz, elas dizem assim, não vai dar certo. Planta, elas dizem assim, não vai adiantar. Investe, elas vão dizer assim, ó, não vou conseguir. Por quê, amados? Porque elas estão desanimadas na vida delas, elas estão sem ânimo, o ânimo delas foi roubado pelas sucessivas perdas, pelos sucessivos problemas que elas tiveram. Então a palavra de Deus diz assim, ó, consolei os desanimados. E essa palavra consolação, ela tem um significado, ela diz assim, ó, fala de perto. Né? Hoje, parece meio distante para nós, né? Mas é isso que o Senhor diz, fala de perto. Mas na realidade, o que o Senhor está dizendo? Te aproxima desse que está desanimado e procura te identificar, procura descobrir a razão por que ele está assim e procura consolar, ajudar ele através de uma palavra, né? É você se aprofundar na relação com essa pessoa. Então, sempre ao nosso lado vão existir pessoas que estão desanimadas, que tiveram o seu ânimo roubado pelos acontecimentos da vida. E Deus quer usar a igreja para isso, para animar esses que estão desanimados, consolar esses que estão vivendo. Isso é o trabalho do corpo em favor do indivíduo. Depois ele diz assim, ó, ele fala assim, né? Ampareis os fracos. Amparei os fracos. E aqui quando ele fala, lá ele fala de desânimo. Aqui ele fala de fraqueza. E a Bíblia em Romanos 14, Romanos 15, ele fala muito sobre isso. Mas como é interessante que muitas vezes nós não temos paciência para a fraqueza do próximo, do outro. E aqui quando ele está falando de fraco, ele está falando justamente de pessoas que têm dificuldade na vida espiritual, sabe? São pessoas que têm dificuldade de entender a liberdade que está em Cristo, eles têm dificuldade na vida física, na vida emocional, eles têm dificuldade na vida moral, eles têm dificuldade com o pecado, né? Eles estão constantemente sendo assediados, eles estão constantemente sendo lembrados, eles constantemente sendo convidados, lembrando das coisas que deixaram para trás. Existem pessoas que são fracas espiritualmente,
Eles não conseguem compreender a liberdade que nós temos em Cristo. E o que nós precisamos entender, amados? Nós precisamos entender que existe uma palavra de Deus de amparo, uma palavra de Deus de cuidado com essas pessoas. Entender, uma vez uma irmã disse para mim, pastor, como é difícil, a igreja ela não tem paciência com o processo de santificação na vida das pessoas, e isso é uma verdade, amado. Seja alcançado em todas as coisas. Não, amados. O que nós precisamos? É entender que existe da parte de Deus um amparo através da igreja para a vida dessas pessoas. E por fim ele fala assim, ó, cesai longânimos com todos. Longânimo, né? Tem uma palavra que é macrotimia, que quer dizer assim, ânimo espichado, ânimo longo. E aqui duas coisas que eu quero chamar a atenção antes de nós encerrarmos. Muitas vezes nós temos a facilidade de termos ânimo longo, paciência com as circunstâncias. Hoje nós estamos passando uma circunstância, né? E com essa circunstância a gente está procurando ânimo e paciência. Mas às vezes nós temos dificuldade de ter o quê? Paciência e ânimo longo com as pessoas. E Deus tem nos chamado para a gente ter paciência com as pessoas. Então eu estou aqui para te dizer essa noite, amado, em nome de Jesus, que nós tenhamos o quê? Justamente esse cuidado em Deus. Para que sempre vai existir na igreja pessoas conforme eu coloquei aqui. Mas o mais importante de tudo, amado, é que a gente entenda que existe um papel da coletividade da igreja em favor do indivíduo para fortalecer e nós não perdemos esses e esses não serem perdidos também, né, mas encontrarem a salvação. Numa próxima oportunidade, querido, eu quero falar com você sobre o papel do indivíduo para fortalecer a coletividade, as atitudes e as decisões que eu tenho que ter individualmente para que eu possa fortalecer o corpo, para que eu possa fortalecer a igreja. Então nós vemos que aqui, amado, é uma troca. É o todo em favor do um e é um em favor do todo. E que Deus nos ajude nesse tempo de dificuldade, de problema, que nós possamos ir adiante daquilo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar, antes de orar, pedir para a Kátia entoar mais uma parte de uma canção para nós. Eu quero te pedir, amado, quando nós entramos no ano, virando o ano, Deus nos deu uma palavra sobre compaixão. E eu não tinha a ideia do que nós viveríamos esse ano. E amanhã eu quero colocar um vídeo rápido no Face. E esse vídeo eu quero te pedir para te compartilhar. Porque eu quero que esse vídeo chegue ao maior número possíveis dentro da nossa cidade, né, em outros lugares. Para que a gente possa entender o que Deus está pedindo para nós é compaixão. Compaixão àquele que trabalha no comércio, para que ele não possa fazer desse momento, né, um tempo de fonte de lucro. Aquele que é da farmácia, aquele que é da açougue, aquele que é do mercado. Compaixão para aquele que pode ajudar o necessitado com uma cestinha básica. Compaixão para aquele que possa levar um remédio. É o tempo da compaixão. Também quero te dizer, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, né, para que a gente possa, ali tem muitas palavras que estão sendo colocadas ali, devocional, e na rádio também, em nome de Jesus. Nós vamos orar, a Kátia vai entoar uma canção, a Luísa vai me trazer aqui os pedidos de oração, e a gente vai estar orando por você. Aleluia, Jesus. Me das a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o
Pai. Pai, nós queremos orar aqui pelo pedido da irmã Jusilene, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, guarda a vida da Juliane, que está no hospital com problema no coração, Pai, usando oxigênio. Guarda ela nesse momento. Estende a mão sobre a vida dela, estende a mão sobre a vida da irmã Nilza, Pai, que está com câncer. Guarda ela nesse momento difícil, Pai. Oramos também aqui, segundo pedido aqui, pelos presidiários, Pai, em nome de Jesus. Cuida da vida deles dentro dos presídios, Pai. Cuida da vida daqueles que estão confinados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, atende, Pai, conforme o pedido da Neiva aqui, Pai. Escuta e atenda a oração, Pai, da tua serva, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda a vida dela, Pai. Tu és o Senhor, Deus. Cura interior por Evandro, Deus. Evandro está pedindo oração aqui por interior e salvação. Pai, para a vida da Eliane, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para todos os doentes, para a humanidade, como foi pedido aqui, Deus, em nome de Jesus. Por nós, Pai. Por nós que estamos vivendo esse momento tão difícil, Pai. Guarda a nossa nação, para salvar a nação, Pai. Em nome de Jesus. Deus, é aqui com a oração do Henrique, Pai, da Terezinha, que está em coma, Pai, com depressão também. Guarda essas vidas, Pai. Guarda essas vidas, Pai. A oração aqui que o Ricardo pediu, Deus, em nome de Jesus. Cura interior, Deus. Cura interior, Deus. Cura pela vida deles, Pai. Pela família da Juscelia, pela saúde do Silvio Carvalho, da Silvia Carvalho, Pai. Em nome de Jesus, pelas netas da Silvia, Pai, que perderam a mãe, Pai. Guarda, Pai, guarda as netas da Silvia, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela graça lá em Gramado, Deus, em nome de Jesus, pela Débora, Pai. Ô Senhor, Tu és Deus sobre todas as coisas, Pai, e nós cremos, nós entendemos que Tu és o Senhor, Pai. Nós estamos, Pai, agora profetizando, Deus, sobre cada uma dessas vidas, Pai. Cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Henrique está em coma, Pai. Que ele receba poder de Deus, Pai. Que ele se levante dessa coma, Pai. Que a Terezinha que está em depressão profunda, Pai, que ela seja curada, Deus. Que ela seja curada, Pai. Oh, Deus, libera a unção, libera a graça sobre a vida dela, Pai. Sobre a vida da Dani, pela vida da Yasmin, que está assistindo, pela vida da Marina, Pai. Pela vida das pessoas, Pai, do Tiago, Deus, em nome de Jesus, da Marisa, do Aquiles, da Ana, de todos aqueles, Pai, que estão aqui, Pai. Guarda a vida deles, Pai. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nossos irmãos ali do Ministério Majestade Santa, guarda a vida deles, Pai. Supre também as necessidades da Tua igreja aqui em Torres, Pai. Supre, Pai, as necessidades da Tua igreja, Pai. Os aluguéis que precisam ser pagos, Deus, em nome de Jesus, em cada uma das igrejas, Pai. O atendimento da ação social em cada uma das igrejas, Pai. Pai, o sustento também, Pai, dos Teus servos, Pai. Nós oramos e ministramos o Teu poder e a Tua graça. E que a graça do Espírito Santo, Pai, seja sobre a Tua vida essa noite. E você possa dormir em paz. E nós profetizamos que essa curva, ela seja achatada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E muitas coisas venham eles entender que é o Senhor que está no comando de todas as coisas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Conta conosco. Envia para nós o teu pedido de oração. Manda uma mensagem que a gente está à tua disposição, em nome de Jesus. Glória a Deus. E se tiver uma cesta, amado, para doar, fale conosco.